Seja bem-vindo ao programa O Direito é Todo Seu. Aqui discutimos temas jurídicos de interesse de toda a comunidade. E hoje vamos falar sobre o marco temporal. E para debater o tema comigo, eu recebo o Dr. Ricardo Manuel Sobrinho, que é advogado, assessor jurídico da Associação das Mulheres Indígenas no Centro-Oeste Paulista, pós-graduado em Direito e Gestão Ambiental. Seja muito bem-vindo. Obrigado, doutor César. Nós estamos aqui, agradeço também o convite da FIB para a gente poder debater sobre um assunto de tanta relevância, tanto para a comunidade indígena no contexto de Brasil, também pela sociedade nacional e também, por que não dizemos, do mundo, né? Sem dúvida. A gente estava conversando aqui, né, confessando aqui para o nosso telespectador, para a nossa telespectadora, doutor Ricardo, e surgiu o seu nome indígena aqui, Calihu, né? O seu nome Ricardo Manuel Sobrinho. Aí eu estava te perguntando Calihu e eu vou fazer essa pergunta aqui, né? Eu acho que é de muito interesse para o nosso telespectador, para a nossa telespectadora. Por que Calihu é o nome indígena? Explica para a gente isso aí, essa curiosidade, por favor. Geralmente dentro da comunidade indígena, eu sou indígena da etnia terena, e nossos antepassados, né, eles tinham o costume de colocar os nomes na gente quando nós nascemos. E como o meu nome indígena, Calihu, ele vem por conta de uma brincadeira, de uma ironia, né? Considerando que, quando eu nasci, eles não tinham visto ainda o nenê do tamanho que eu fui, né? Que eu nasci. Então eles colocaram como uma ironia, que Calihu quer dizer pequeno, raquítico, justamente para poder ironizar, brincar um pouco a situação. E ficou. Isso é interessante, muito bacana, é isso aí. Mas vamos lá. O nosso tema de hoje é o chamado marco temporal, que está na mídia, né? Está aparecendo, a gente vê no jornal, a gente vê no rádio, a gente vê na televisão, em tudo quanto é lugar se fala dessa questão do marco temporal, né? Eu queria que você explicasse aqui para o nosso telespectador, para a nossa telespectadora, o que é essa tese jurídica do marco temporal e qual a sua origem jurídica? Bom, professor César, o marco temporal, né, é uma tese jurídica que sendo vem se tentando ser implementada, né, no mundo jurídico e também no mundo das legislações através do Congresso Nacional, que se considera, como podemos colocar aqui, onde se colocam uma data limite, né, para a questão da posse das terras indígenas, certo? Esse marco, na temática aí do marco temporal, ele estaria relacionado ao dia 5 de outubro de 1988, quando a Constituição entrou em vigor. Então, nesse princípio, a tese do marco temporal, ela prevê que para que o indígena solicitasse o reconhecimento da sua posse à terra, ele teria que estar presente naquele território justamente nessa data. Entendi. Tudo que a gente fala em direito, né, teses, alguns conceitos, institutos, tudo isso aí gera efeitos. Então, né, ou seja, consequências. Então aí, quais são os efeitos da tese do marco temporal para especificamente a questão das comunidades indígenas? Só complementando a pergunta que o senhor fez anteriormente, né, com relação à origem do tema do marco temporal, Isso. certo? Nós temos aí uma definição do marco temporal, né, que seria a data base, né, do 5 de outubro de 1988, quando a comunidade indígena, em tese, teria que estar dentro daquela terra para poder demandar sobre a questão da sua posse. Agora, as consequências, vamos deixar um pouquinho para frente, terminando o raciocínio, e essa tese ela veio justamente implementada com a questão do julgamento da Raposa Serra do Sol, né, que ela iniciou lá em 2005, se não me engano foi concluída em 2009, onde que o Supremo Tribunal Federal ele considerou, né, como a tese, o marco temporal naquele momento. No entanto, era um parecer que não possuía repercussão geral, certo? Só era determinada para aquela determinada área da Serra Raposa e Serra do Sol. E como ficou explícito a questão do marco temporal naquela oportunidade, considerando que os Macuxis, se não me engano, estavam naquela área, certo? Que eles já estavam naquela área no dia 5 de outubro de 1988, data da promulgação da Constituição, o Supremo, né, eu acredito que, vamos supor assim, por um mero equívoco, considerou que fosse uma data limite, né, para determinar aí a posse da terra indígena. Entendi. Originou desse princípio.
Certo. Tem uma questão aí também que ultimamente também a gente vê na mídia, a gente vê na televisão, tudo que aparece de, vamos dizer assim, conflito na sociedade, que ganha uma certa relevância, tudo vai parar no Supremo Tribunal Federal. Tudo vai parar no STF. A questão aí do marco temporal não foi diferente. Também houve aí, o marco temporal foi discutido e votado lá no STF. Sim. Qual a sua avaliação aí quanto a esse modo, como esse tema foi discutido e votado lá no Supremo Tribunal? Então, professor César, eu vejo que o marco temporal, né, existem críticas, é lógico, né, mas, no meu ponto de vista, o Supremo ele definiu bastante, bem, de forma bem clara, né, o reconhecimento dos direitos da terra indígena, né, da terra aos índios, onde que ele considerou o que a gente chama da tese do indiginato, né, que ele foi, a tese do indiginato ele foi primeiramente articulado através da Carta Régia, né, em 1680, se não me engano, 1640, e que determinou o reconhecimento das terras originárias aos povos indígenas, certo? Então, essa é a tese da questão do indiginato, né? E com relação a outra tese, que é justamente a tese do marco temporal, é a tese do fato indígena, né? Que seria a questão da, do momento, né, que o índio estava na terra para o julgamento. Agora, como eu estava dizendo, vamos supor assim, o julgamento ele foi muito bem esquematizado, considerando principalmente a característica do indiginato. Vamos supor assim, a crítica principal em cima dessa tese, ela está ancorada justamente na questão da indenização, né, que o Supremo ele reconheceu que afastou a tese do marco temporal, porém reconheceu a possibilidade dos fazendeiros, né, dos agricultores que estavam na terra serem indenizados, tanto com relação à terra nua, como também das benfeitorias que foram realizadas. Qual que é o problema nessa história para as comunidades indígenas no geral? Primeiro que vamos imaginar o seguinte, eu acredito que essas pessoas que estavam dentro da terra reconhecidamente indígena, elas só sairiam da terra a partir do momento que fosse reconhecido, que eles fossem indenizados por isso. E o governo federal não tem um orçamento específico, né, para poder indenizar esses produtores rurais, esses proprietários de terra nessa região, de terras indígenas. Então, acabaria procrastinando, né, a devolução dessas terras para os próprios povos indígenas. Entendi. A coisa não é muito simples como se De parece, né? forma alguma. Coisa um pouco mais É um complexa. pouco mais complexo. Nós vimos aí esse ano que o presidente da República, né, Luiz Inácio Lula da Silva, ele sancionou com vetos a Lei 14.701 de 2023, que trata do reconhecimento da demarcação, o uso e da gestão de 35 terras indígenas. Quais são os impactos desses vetos do presidente Lula? Olha, os impactos, vamos colocar da seguinte forma: eu vejo de forma positiva, né, com relação aos impactos desses vetos, mas considerando dois momentos, ou três, vamos considerar quatro vetos, né, que, no meu ponto de vista, são essenciais para a questão do fortalecimento, né, da cultura indígena, da manutenção da sua comunidade, da cultura. O primeiro veto, no caso, vamos supor, se praticamente ele afasta a alma do marco temporal, né, na onde que ele veta a questão do reconhecimento à propriedade da terra indígena no dia 5 de outubro, certo? Então, vamos supor assim, como a tese do marco temporal ela vem totalmente, né, amparada justamente nessa questão do 5 de outubro, no meu ponto de vista, seria como um projeto de lei que estaria aí é, encaminhando-se para o fracasso, né? Um outro momento também é a questão da indenização, como já disse, né, que ele vetou também a questão da indenização para os proprietários de áreas rurais, considerando o que eu já havia dito, né? O orçamento, o governo federal não tem orçamento para poder indenizar todo esse pessoal com relação à terra nua e com relação às benfeitorias que foram realizadas. Ou seja, nós ficaríamos aí à mercê, né, de surgir um orçamento para poder indenizar, para depois, quem sabe, tomar posse dessa propriedade. Um outro critério também que foi vetado, que eu achei muito importante, foi a possibilidade
nesse projeto de lei estaria a possibilidade, né, a possibilidade de não ampliar as terras indígenas já demarcadas, entendeu? E o outro critério também, a questão da utilização, da exploração da terra indígena, tanto na esfera, na lavra de minerais, como também na própria possibilidade de arrendamentos, isso, aquilo, mesmo com o apoio de uma terceira pessoa. No meu ponto de vista, são os 4 elementos, aí são os 4 vetos mais importantes. Entendi. Isso é uma questão interessante, mas nós vamos fazer um rápido intervalo e voltamos já já. Não saia daí. Aqui estamos na era da informação, em um planeta hiperconectado. O mundo moderno demanda estruturas e serviços que rompam barreiras e transformem vidas. Crescer é evoluir, chegar mais longe acompanhando de perto cada detalhe, em cada lugar e a cada projeto, entregar além do que se espera. A LPNet é fibra ótica, é o presente e o futuro. Ingressar na faculdade é uma das principais etapas da vida. O aluno chega com tudo: sonhos, desejos, muita expectativa e uma baita vontade de estudar. E a FIB vem com tudo também. Laboratórios completos, aulas 100% presenciais e cursos de excelência, sendo 4 deles nota máxima no MEC. Professores mestres, doutores e que atuam profissionalmente com aquilo que ensinam. Espaços de inovação para startups, coworking e Fab Lab. Além disso, se preocupa com o meio ambiente, separando lixo reciclável. Possui espaço para compostagem do seu lixo orgânico. Armazena e utiliza 60 mil litros de água da chuva. E ainda produz metade da energia que consome. Comece sem pagar mensalidade e trabalhe já nos primeiros anos. FIB, tudo que o seu futuro precisa. Vem com tudo. Inscreva-se fibbauru.br. Seja bem-vindo ao programa O Direito é Todo Seu. Hoje estamos falando sobre o marco temporal, um tema muito rico, né, para se falar aqui. E eu já vou direto para uma pergunta que eu reputo muito interessante, né? Como o senhor avalia aí a importância da criação de um Ministério dos Povos Indígenas no Brasil? Professor César, para mim, no meu ponto de vista, né, eu acredito que foi uma evolução muito grande, né? Foi um avanço com relação às questões a serem decididas em relação ao povo indígena, principalmente pelo fato de quem está assumindo hoje, né, o Ministério, quem assumiu hoje o Ministério é a Sônia Guajajara, certo? Então, a Sônia Guajajara é uma militante, né, da causa indígena já há muitos anos, de reconhecimento nacional, e muito articulada e capaz de reconhecer, né, o que o índio necessita, porque ela saiu de lá da raiz, ela saiu de lá da base. E o que acontece? Ela, na administração na administração do Ministério, ela vem trazendo com ela também outros indígenas capacitados, estudados, né, pós-graduados, pós-doutorados, certo? Que viveram também dentro dessas comunidades e são capazes de definir o que é melhor para as comunidades indígenas. Inclusive defender os interesses, porque nós estamos aqui, vamos supor, quando nós falamos de marco temporal, né, quando nós falamos do Ministério dos Povos Indígenas, nós não estamos falando somente, vamos supor assim, eu não estou falando por mim, vamos colocar dessa forma, porque eu estou inserido na sociedade, né, estou batalhando aqui, estou procurando, a gente fala por aqueles que não têm voz, porque o índio em si, realmente ele não tem voz para nada. Então, é por eles que a gente busca fazer essas defesas, né? Isso é muito interessante. E o Ministério, né, dos Povos Indígenas veio
como uma luva para essa questão. Sem dúvida, o nada melhor do que o próprio índio para saber o que é bom para ele mesmo. É. A gente vive hoje no país uma situação assim, como já falado aqui pelo senhor, o STF já pôs um ponto final nessa questão do marco temporal, analisou, julgou e ponto final. Só que a gente está vendo o Congresso debatendo, né, tentando reanimar essa discussão, vamos assim dizer, com um projeto de lei para votar e tudo mais. Só que o STF, como eu acabei de dizer, já pôs um ponto final nisso. E agora o Congresso parece que não quer, não concorda com essa situação julgada pelo STF. Na visão de vocês, na questão dos povos aí indígenas, como fica isso? Doutor César, no meu ponto de vista, é uma briga de titãs. É uma briga de titãs que está para se iniciar. No meu ponto de vista, né, o Supremo já foi bem claro em reconhecer a inconstitucionalidade do marco temporal. Certo? Então, e vem, por incrível que pareça, no mesmo dia que eles reconheceram, certo, a ilegalidade, né, a inconstitucionalidade do marco temporal, foi a data que o Congresso estava julgando a questão da lei, né, que determina e que implementa o marco temporal. No meu ponto de vista jurídico, né, é inócuo o que o Congresso está fazendo. São considerações que vamos imaginar da seguinte forma: se o Supremo já declarou por 7 votos a 2 a questão do marco temporal, da impossibilidade de se implementar o marco temporal, não vai restar outro caminho para essa nova legislação. É lógico, vamos supor, encaminhou, né, para o presidente Lula, o presidente Lula vetou a questão do marco temporal, alguns, né, dos artigos do marco temporal. Eu acredito que, no meu ponto de vista, ele fez o correto, porque, politicamente dizendo, né, porque com certeza ele tem absoluta certeza que a bancada ruralista vai caçar esses vetos, certo? E o que vai acontecer? É uma outra problemática. Vamos imaginar o seguinte: qualquer órgão aí que seja de defesa das causas indígenas, que seja o Ministério Público Federal, que seja da Defensoria Pública, quem sabe até mesmo a Advocacia Geral da União, pode se ingressar com uma ação direta de inconstitucionalidade, né, com relação ao marco temporal. No entanto, o que pega é o quê? É entre a promulgação da lei e a declaração da inconstitucionalidade. Nós vamos ter, não vai ser uma vacância, né, mas vai ser um período em que ela vai estar vigente durante determinado período e que pode se fazer muita coisa, né, mesmo que seja como o antigo ministro falou, né, de porteiras abertas aí para poder desmantelar, né, toda a questão da legalidade das terras indígenas, né? Entendi. Eu quero deixar um pouco, vamos dizer assim, um pouco de lado a questão e o tema hoje aqui do nosso programa, né, que é a questão do marco temporal, e aproveitar a sua presença aqui. Eu gostaria que o senhor falasse um pouco da sua trajetória, né, nas lutas pelos direitos dos indígenas, e juntamente com isso, eu acho que tem tudo a ver, né, a sua história na advocacia, né, porque é difícil a gente ver, pelas dificuldades próprias, às vezes o indígena conseguir chegar a uma faculdade, né, e eu penso que é uma história de vida sua muito interessante para a gente retratar para o nosso telespectador e para a nossa telespectadora, por favor. Eu agradeço, né, a sua pergunta, né, mesmo porque, vamos supor, eu fui praticamente criado dentro de uma reserva indígena, né? Eu vim para a cidade definitivamente com meus 16 anos de idade, mais ou menos, já onde que minha avó e meu avô, né, que são precursores da questão da defesa dos povos indígenas. Minha avó Paiaqué, meu avô Talihu, né, que seria grande, né, ao contrário do Calihu, né, seria grande homem, né? E eles sempre tiveram essa visão, né, uma visão um pouco à frente, né, da questão das 4 linhas da terra indígena, né? Falaram assim, vamos mandar nosso neto para frente. E sempre foi. Minha avó sempre estudou. Ela foi a primeira técnica indigenista aqui da FUNAI, né? O que é uma técnica indigenista? É a pessoa que administra, né, uma comunidade indígena, é um representante da FUNAI dentro dessa comunidade indígena. E ela e meu avô viram essa questão e me encaminharam para Bauru para eu poder estudar. Eu sou originado do Mato Grosso do Sul, né, mas morei aqui na reserva indígena de Araribá,
em 85 a 91, quando eu vim para Bauru para poder estudar. É que me firmei, comecei no início, né, tentei fazer direito, e era um pouco concorrido, né, a gente de escola pública, não consegui naquele momento. E voltei a estudar quando minha esposa já estava grávida do primeiro mês, já considerando a possibilidade de dar uma melhor condições de vida para o meu filho, para os meus filhos, né? Hoje eu tenho 2. Daí comecei a estudar, terminei a faculdade, né, prestei a prova da ordem, passei e muitas vezes, vamos supor, se existe, né, uma temática com relação, quando se fala assim, pô, um índio advogado, né, vamos considerar da seguinte forma: graças a Deus eu fui muito bem recepcionado pelo povo de Bauru, né, tenho meus clientes, vivo da advocacia hoje em dia, então eu só tenho a agradecer esses momentos, né. Fiz uma pós-graduação em Direito de Gestão Ambiental justamente, né, por estar relacionada à minha origem, né, para me poder defender algumas pautas nesse sentido. Então, estou muito contente aqui. Deixa eu falar uma coisa que eu achei interessante, né? Foi muito bem recebido em Bauru, isso é muito bacana, né? Sim, Essa situação, né? Um índio, né? sim, Que é difícil a gente ver, a gente gostaria de ver mais, né? Índios formados, não só na área jurídica, mas em todas as áreas, né? todas Isso é as bom áreas. é bom para a comunidade indígena, vamos assim dizer, né? Para a cabeça, para que se desenvolva mais ainda a comunidade indígena. Mas o senhor acha que, não às vezes na sua pessoa, mas existe ainda um certo, vamos dizer, preconceito com a questão de um indígena estar fazendo uma faculdade? O senhor tem algum relato disso em alguma aldeia, assim, dizendo, mas como que um índio vai vir para a faculdade? Porque nós vivemos num país, infelizmente, ainda que é muito preconceituoso. Isso existe na questão do indígena? Existe, professor, né? Existe, e eu não digo que, vamos supor assim, por incrível que pareça, quem sabe a minha forma de me expressar, né, com o próximo, né, com os colegas de faculdade, até mesmo dentro de um fórum, né, eu já procuro já mostrar a minha capacidade de pronto para poder afastar qualquer tipo de preconceito com relação a essa possibilidade. Falar assim, não, aqui é um índio diferente, vamos colocar, né, dessa forma. Mas existe sim, né, principalmente, voltando à questão do marco temporal, principalmente nas regiões que estão em disputa as terras indígenas. Aqui os terrenos do Centro-Oeste Paulista ainda não tem. Pode ser que tenham, porque está em caráter de análise, né, de estudo aí, que venham ser implementada uma ampliação da área do Araribá, né? Mas no Mato Grosso do Sul, eu vejo meus patrícios sofrerem um pouco, inclusive serem mortos, né, pelo mero fato de serem povos originários e donos da terra, né? E existe esse preconceito, né? Tanto é que no Mato Grosso do Sul existe faculdades indígenas. É interessante, vamos supor assim, diversas áreas, principalmente na esfera da pedagogia, né, para poder passar o bilíngue, né, os estudos com relação à cultura. E isso é importantíssimo para nós, não só terenas, mas como todas as comunidades indígenas do Brasil, porque e também para o povo, né, brasileiro no contexto geral, porque nós não podemos esquecer que se hoje você for perguntar para várias pessoas se você tem origem indígena, eu acredito que 60, 70, 80% fala assim: minha avó foi pegar laço. Né? Não, minha bisavó, não sei de onde que é, mas minha bisavó falava que minha tataravó era índia. Então, nós estamos aí dentro desse contexto, né? É isso aí. A gente está chegando no final aí do programa e rapidamente eu gostaria que o senhor deixasse aí uma mensagem positiva da contribuição dos indígenas para a nossa sociedade, né? Falar assim, ó, o indígena colabora assim, assado, porque eu acho tão importante a manutenção dos indígenas, não só questão cultural, mas em relação a tudo, né? Na verdade, os indígenas estavam aqui antes dos portugueses chegarem, a realidade é essa. Qual, assim, a mensagem que o senhor pode deixar para os nossos telespectadores, para as nossas telespectadoras, essa coisa positiva do índio, né? Um dos aspectos positivos que eu tinha comentado com o senhor é justamente nesse ponto, né? O indígena, em si, vamos colocar da seguinte forma, ele está nessa terra, nós falamos aí, vamos supor assim, questão de 500 anos, né? Mas não é só 500 anos. Nós estamos aqui desde que o continente, desde que a Terra, desde quando a Terra era o único continente. Né? Então nós temos história, nós somos um povo autóctono, né? Nós somos originários dessa terra. Né? E essa questão, como eu estava dizendo,
no meu ponto de vista, você veja só o que aconteceu. É difícil você poder falar, né, rapaz, de outro país, né? Mas veja só o que os Estados Unidos fez com os indígenas americanos. Eram praticamente 5 milhões de indígenas, né? Hoje eles estão reduzidos a 200 mil, certo? E o respeito também que atualmente, né, o Canadá tem com os povos indígenas, né, onde que todas as questões ambientais relacionadas a modificações, o governo canadense, hoje, tá? Porque nem sempre foi assim, mas o governo canadense vai lá e pede um aval para as comunidades indígenas sobre determinado assunto. E nós temos esse critério, né? Vamos imaginar o seguinte, que um país que não tem sua história, que não tem sua cultura, certo? Deixa de ser um país, certo? Nós temos que ter essa originalidade, né? Todos, como eu disse para o senhor, 60%, 70% da população brasileira ela tem descendência indígena e também tem a descendência negra, preta, né? Deixar o país não como registro dos Estados Unidos e de outros países, mas deixar o Brasil como um país que preserva a cultura indígena e preservando a cultura indígena, preserva a sua cultura também. Maravilha. Infelizmente, chegamos ao final do programa, tivemos a honra de receber o senhor aqui, eu chamo de Calihu, né, o nome indígena, eu achei interessante isso daí, e já fica o convite para voltar quando quiser aqui, tá bem? Estou à disposição. Agradeço o nosso telespectador, a nossa telespectadora, muito obrigado e até o próximo.